Muito bem, irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Se você está aqui e não viu as outras mensagens que a gente já trouxe aqui a respeito desse tema, todas elas estão no site da nossa igreja, tá bom? pibrcuritiba.org.br, e você pode ver as outras mensagens que estão gravadas ali. O Fernando tem feito um excelente trabalho de gravação e de publicação dessas mensagens, tá? Então, nós estamos conversando a respeito das atividades que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja, dentro do período chamado período da tribulação, tá? Mas antes da gente entrar nisso, deixa eu levar vocês para aquele texto que a gente leu no começo do nosso culto. Nós lemos esse texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que fala a respeito da ordem de Cristo para a gente levar o Evangelho para as pessoas, e também da promessa que Ele mesmo faz no final, quando Ele fala para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele fala que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é a consumação dos séculos? O que é isso, consumação dos séculos? O final, o fim dos tempos, quando tudo isso vai acabar. E isso também está no nosso futuro. Isso também está no futuro até das pessoas que vão passar por esse período da tribulação. Então, há uma promessa de Cristo que Ele vai estar com os seus, inclusive no período da tribulação. Parou para pensar nisso? Porque, apesar de ser aquele tempo terrível que a gente viu na semana passada, na última mensagem, de todos os flagelos que vão acontecer, ainda o testemunho de Deus vai estar bem presente nesse período da tribulação. Quando a igreja for arrebatada, ainda milhões de pessoas estarão vivendo sobre a terra e terão que passar por todo esse período da tribulação. E essas mesmas pessoas também precisam ser salvas. Você sabe qual é a vontade de Deus? Vamos dar uma olhada nesses dois versículos rapidinho. Você lembra o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9? Abre lá comigo. Volta algumas páginas aí no livro de Apocalipse, se você está aberto em Apocalipse. Mas 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso inclui as pessoas da tribulação? Inclui toda a humanidade. Aqueles que ainda vão nascer estão incluídos também. Agora vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Note que ele fala no versículo 3, isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, versículo 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, inclusive aquelas que vão passar por esse período terrível da humanidade, chamado período da tribulação. Uma coisa importante é que Deus não virou as costas para essas pessoas. A vontade de Deus é que eles sejam salvos, porque Cristo morreu também por elas. Cristo morreu por todas as pessoas, e é através do sangue dele, qualquer um pode receber, pode ser salvo, tá bom? Então, mesmo durante esse período tão ruim, que é o período da tribulação, ele ainda coloca testemunhas para que as pessoas possam ver, possam ouvir e possam entender a salvação. Dá uma olhada, nós temos três
testemunhas, 3 grupos de pessoas. Primeiro, 144 mil judeus, as 2 testemunhas e os 3 anjos. Os 144 mil judeus atuando em praticamente todo o período da tribulação, as 2 testemunhas provavelmente no primeiro período, nos primeiros 3 anos e meio, e os anjos atuando no final, no período final da tribulação. Mas uma coisa é que a gente pode já saber com toda certeza: Deus nunca deixa o testemunho, Deus nunca deixa a humanidade sem o testemunho dele. Alguém falando de quem ele é para as pessoas. Porque a vontade dele é que as pessoas sejam salvas. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre quem são essas pessoas que vão pregar o evangelho do reino durante o período da tribulação. Tá bom? Vamos começar vendo, lembrando só de um aspecto bem importante. Abre comigo em Apocalipse capítulo 7. Dá uma olhada nesse texto. Depois nós vamos voltar para lá, se você quiser deixar o seu dedo ali. Mas olha o que diz o versículo 9, até o versículo 17. Apocalipse capítulo 7, começando no versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm? Notou? Da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A maravilha aqui é que a gente vê nessa multidão de pessoas louvando a Deus e louvando ao Cordeiro. Cordeiro, você sabe quem é? Quem é? Jesus. Essas pessoas que vieram da tribulação. Essa aqui é uma cena no céu. É uma cena já das pessoas remidas. E essas pessoas são salvos que vieram durante esse período da tribulação. Então a gente pode afirmar que muitas pessoas vão receber Cristo como seu Salvador, muitas pessoas vão aceitar Cristo durante esse período, através do testemunho dessas pessoas que vão estar trabalhando durante a tribulação para levar o Evangelho às pessoas. E desses 3 grupos, o primeiro é desses 144 mil. 144 mil, e a gente vai ver quem eles são. Está no começo do capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Então ouvi o número dos que foram selados, e que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então esse primeiro grupo são 144.000 judeus selados com o selo do Senhor. Cada 12.000 deles de cada tribo de Israel. E você viu que eles foram selados com o nome de Cristo? Olha só, no capítulo 14 também revela isso. Vai comigo lá para o capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Enquanto, aqui no capítulo 7, eles estão na terra, já começando a sua proclamação, no capítulo 14, eles já estão no céu. Viu? Depois a gente vai ver a dinâmica dessas duas passagens. Mas eles têm na fronte um selo, o nome do Cordeiro. Às vezes a gente pensa que o símbolo do cristianismo é a cruz. E até foi usada na antiguidade muitas vezes, a cruz como sendo símbolo. E muitas pessoas pensam que essas pessoas vão ter a cruz como símbolo na testa. Mas quando eles falam do nome de Cristo sendo o selo das pessoas, o cristianismo no começo não usou a cruz como símbolo, mas usou o peixe. Você sabia disso? O peixe foi usado como símbolo do cristianismo. Os primeiros cristãos não utilizavam a cruz, mas utilizavam o peixe como símbolo para se identificar como cristão. Por quê? Porque um dos motivos, além dos apóstolos serem pescadores, né, vários deles, os primeiros apóstolos foram pescadores, mas o próprio nome do Senhor Jesus Cristo em grego, as palavras formam a letra peixe, a palavra peixe. Essa palavra aqui, ixus, é a palavra peixe em grego. E no grego, lá já está colocado, é a inicial de cada um desses nomes. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então, a palavra peixe no grego tem esse significado. Então, provavelmente, quando se fala que o selo desses 144.000 vai ser o nome de Cristo, não vai ser um símbolo de cruz ou mesmo um nome, mas provavelmente um peixe desenhado na sua fronte, na sua testa. E é interessante, uma outra coisa, eles são servos do nosso Deus. Você notou ali no versículo 3 do capítulo 7? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eles são provavelmente não só judeus que vão estar ali proclamando o seu Messias, mas eles vão ser evangelistas, eles vão ser pregadores do reino dos céus. Esses 144.000 vão ser espalhados pelo mundo e eles vão pregar em cada canto do mundo que as pessoas precisam ir a receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele vai voltar. Se nós proclamamos que Ele vai voltar para arrebatar a igreja, eles vão pregar que Ele vai voltar para vir e dominar o mundo, como realmente vai acontecer, estabelecer o seu reino. É isso que Israel deveria ter feito desde o início. Proclamado o Messias para todo mundo. E Deus atribuiu isso para nós, a igreja. Hoje, nós, igreja, proclamamos coisa que Israel fica calada. Coisa que Israel não faz. Hoje nós estamos meio que substituindo aquilo que Israel deveria fazer. E nesse momento, nessa situação, quando o relógio de Deus volta a conversar com Israel,
volta à cronologia de Israel, os 144 mil vão assumir essa função de pregadores. No capítulo 14, versículo 4, vai lá comigo, dá algumas características dessas pessoas. Notem que são servos de Deus de verdade, mas com características especiais. Dá uma olhada no versículo 4. Ele fala que são celibatários. Note ali, capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Note que eles não se macularam com mulheres, então uma das características deles é que são celibatários. Diz também que são seguidores do Cordeiro, então eles estão dando testemunho de Cristo, de que ele realmente é o Messias. Lembra que os israelitas hoje não aceitam Jesus como sendo o seu Messias. Você sabe disso, né? Israel hoje, como religião, ainda está esperando o Messias. Mas a gente sabe que o Messias já veio. E quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, e toda essa situação começar, esses 144 mil vão aceitar e vão começar a pregar Jesus como seu Messias. Chama também eles de redimidos. Alguém que é redimido é alguém que é salvo. Eles são salvos. Vão para o céu. E também, foi demais. Deixa eu voltar aqui. Redimidos. Primícias. São os primeiros judeus a serem salvos durante o período da tribulação. Por isso que a gente pensa que eles vão receber essa incumbência logo no início da tribulação, para poder então pregar o evangelho durante todo esse período. Porque depois, muitos também vão ser salvos. A gente crê que muitos outros israelitas também vão ser salvos. Se você olhar Romanos capítulo 11, versículo 26, Isaías capítulo 59, versículo 20, nós não vamos para lá por causa do tempo, mas a gente vê que Deus está colocando a salvação e querendo a salvação de Israel de uma forma completa. E a outra característica deles é que são santificados. Note que no versículo 14, no capítulo 14, versículo 5, diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São pessoas realmente santificadas ao Senhor e vão pregar o evangelho durante todo o período da tribulação. Exatamente em contraste com aqueles que vão estar pregando a adoração ao anticristo. Você se lembra que a gente viu em 2 Tessalonicenses e em Apocalipse, que as pessoas que vão adorar o anticristo vão adorá-lo porque ele vai fazer sinais e prodígios baseados no quê? Na mentira. São aquelas enganações. Em contraste com os seguidores do anticristo, esses vão seguir a verdade. Não vai haver nenhum dolo na sua boca. Não vai haver nenhum mal diante deles. E por fim, eles vão pregar durante toda a tribulação. A gente vê isso porque a gente vê no capítulo 14, eles já no céu. Lá no capítulo 14, eles estão de pé junto com o Cordeiro. Obrigado, filho. Versículo 1 do capítulo 14 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Aqui está dizendo já que eles já estão juntos com o Cordeiro no céu. Esses caras, eles foram mortos durante o período da tribulação, para que possam estar com o Senhor também no céu. Então, eles vão ser pregadores da mensagem de salvação do Senhor durante todo o período da tribulação. Você está vendo? Deus não deixa a humanidade sem testemunho. Por todo o mundo, essas pessoas vão estar pregando o Evangelho. Mas vai ter um outro grupo especial, que são essas duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. Esses dois aqui,
apesar de ser um testemunho um pouco mais localizado, específico em uma determinada região, vocês vão ver que a coisa vai ser tão importante, tão miraculosa, que muitas pessoas vão ver o que está acontecendo e vão ouvir dessas duas testemunhas. A gente acha elas no capítulo 11. Dá uma olhada a partir do versículo 3. Aumenta um pouquinho para mim, Natan, por favor. Ele diz: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias é o quê? Os 3 anos e meio. Lembra que a gente tem visto sobre isso. A gente crê então que essas duas testemunhas vão estar na primeira parte da tribulação. Versículo 4. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem, os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Nota que vão ser 2 profetas que vão fazer um alarde muito grande. 2 testemunhas enviadas por Deus que vão profetizar, como a gente viu, durante os primeiros 1260 dias, a primeira parte da tribulação, ou os 3 anos e meio. Eles são alguns que vão testemunhar com palavras e com sinais. Você notou aqui que eles estão fazendo milagres? E esses milagres atingem as pessoas, e as pessoas começam, a atenção das pessoas começam a vir para essas pessoas. Ele fala que fogo sai da boca deles para devorar, fecham o céu para que não haja chuva, tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, fere a terra com flagelos. Então são pessoas que vão aparecer mesmo. São 2 testemunhas que vão ter o poder de Deus para fazer sinais que vão atormentar todas essas pessoas que seguem o Senhor Jesus Cristo. É interessante porque as pessoas tentam imaginar quem são essas 2 testemunhas. E há algumas alternativas. Por exemplo, alguns pensam que é Elias. Uma delas é Elias. Por quê? Porque por causa da similaridade com os sinais que eles estão fazendo. Lembra em 2 Reis, quando Elias, junto com os profetas, tentando fazer, com os profetas de Baal, ele faz cair fogo do céu para queimar o altar? Também ele ora para que não chova, e durante muito tempo não chove sobre a terra, depois ele ora de novo e chove. Então são similares os milagres feitos. Também, outros dizem que pode ser Moisés. Lembra, Moisés, ele foi um dos que apareceu na transfiguração, quando Jesus estava com os seus apóstolos, né? Também, ele teve o poder de Deus para transformar a água em sangue e também trazer os outros flagelos sobre a terra do Egito. Então, uma das pessoas pode ser Moisés. Outros apostam também que um deles pode ser Enoque,
simplesmente porque nem Enoque, nem Elias passaram pela morte. Lembra disso? Enoque foi arrebatado com Deus, a gente pode ver isso em Gênesis capítulo 5, e Elias também foi levado por Deus para o céu com um carro de fogo. Então, muitos acreditam que essas duas testemunhas, por Elias e Enoque não terem passado pela morte, eles serão trazidos de volta e então vão ter a sua morte durante o período da tribulação. Mas o que a gente pode afirmar de verdade é nada, tá? A gente não pode afirmar nada. Pode ser que não seja nenhum deles, pode ser que sejam outras pessoas, tá? Mas o que a gente sabe é que Deus realmente vai usar essas testemunhas para fazer um estardalhaço bem grande em toda a humanidade naquela situação. Essas duas testemunhas também, olha só, serão vencidas pelo anticristo. Essa é uma coisa muito importante também da gente ver. Note o versículo 7 que fala que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a gente já sabe quem ela é, o anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém. Espiritualmente, tem o nome de Egito e Sodoma por causa do pecado da cidade, mas é a cidade especificamente aqui onde Cristo foi crucificado, então, Jerusalém. Agora, uma coisa, só para a gente pegar alguns detalhes desse vencer do anticristo sobre essas testemunhas. Só quando eles estiverem concluída a sua missão. Deus só vai permitir que o anticristo vença as testemunhas quando a missão delas estiver terminada. Quando o testemunho tiver sido dado. Outra coisa, note que eles vão ficar expostos em Jerusalém. Versículo 9, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Eles vão até se dar presentes uns para os outros. A morte vai ser comemorada. Note o versículo 10, parece o Natal, né? Fica dando presente um para o outro. Tão grande foi o impacto do testemunho dessas duas testemunhas dentre o povo e dentre os seguidores do anticristo. Eles vão comemorar de forma assuntosa realmente a morte dessas testemunhas. O fato do anticristo ter vencido essas testemunhas. Só que tem uma coisa, olha só, elas vão ser arrebatadas por Deus. Olha o versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Note que essas testemunhas vão ter o seu testemunho trazendo frutos. Muitos que estão ali vão ver que realmente elas vinham de Deus e que o anticristo não tem poder sobre aqueles que Deus coloca. Mesmo que se apresente uma derrota, mesmo que se apresente uma morte, no fim das contas, quem é que tem a vitória? Quem é que traz a vida? Você já parou para imaginar como Satanás ficou quando ele viu Jesus morrendo na cruz e sendo sepultado? Será que ele soltou fogos? Será que ele deu presentes para quem estava em volta?
ele falou: venci. O Messias foi morto. Mas agora a gente vê, depois de 3 dias e meio, a mesma coisa que aconteceu com o Senhor. A vitória veio através do poder de Deus, trazendo vida de novo para essas testemunhas. E isso realmente é o que fez com que as pessoas dessem glória a Deus. Hoje, irmãos, da mesma forma, a gente não tem um Cristo morto. Nós temos um Cristo vivo, que está esperando que a gente se entregue para Ele. Da mesma forma, a gente deve glorificar a Deus nessa situação. Então, note, dois grandes grupos, 2 grandes testemunhas vão estar dando o seu testemunho durante todo o período da tribulação. Os 144.000 e também essas 2 testemunhas vão fazer com que as pessoas entendam e queiram dar glória ao Senhor. O testemunho de Deus vai ser colocado. E por último, a gente tem um terceiro grupo, que são 3 anjos, que vão estar já na parte final da tribulação, já no finalzinho da tribulação, dando testemunho também. A partir do versículo 14, a gente vê isso. Do capítulo 14, a partir do versículo 6. Dá uma olhada. Diz assim, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando por meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. A gente vê o primeiro anjo proclamando às pessoas. E o que ele fala em resumo é: voltem para Deus. Voltem para Deus. O evangelho eterno está sendo proclamado. O temor, a glória, a adoração tem que ser dada a Deus e não a mais ninguém. No versículo 7 eles falam: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E nós já vimos a semana passada o juízo de Deus sobre a humanidade. Deus ainda, através de um anjo, milagrosamente, vai falar com que as pessoas se voltem de novo para o Senhor. Esse vai ser o primeiro testemunho dos anjos. Há um segundo testemunho no versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Essa grande Babilônia, ela é a parte religiosa, vamos dizer assim, do anticristo. É aquela parte que a palavra de Deus chama de a adoração que é colocada para ele. A Babilônia simboliza a grande prostituição da humanidade com o anticristo, deixando Deus de lado e servindo e adorando ao anticristo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: toda essa adoração não vale de nada. Vocês que seguem o anticristo, vocês que foram iludidos por essa religião, essa grande Babilônia, essa grande prostituta espiritual, vocês que foram iludidos, vocês vão receber o juízo de Deus. Não confiem no anticristo, o anjo está dizendo, porque caiu a sua adoração, caiu e caem junto com ele todos aqueles que o seguem. Esse é o segundo anjo dizendo. E o terceiro anjo está no versículos de 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão,
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus. Aqui então ele está dizendo, olha, vejam o que vai acontecer com aquele que seguiu o anticristo. Eles vão ser lançados junto com eles para o juízo final de Deus e vão queimar no lago de fogo. Vão queimar na punição que Deus vai dar ao anticristo e a todos os que o seguirem. Então, note que o testemunho desses anjos é incisivo. Quem continuar seguindo o anticristo vai ser condenado juntamente com ele. Então, notem que há um grande alarido. Deus não vai deixar ninguém sem ouvir a mensagem da salvação. Tanto pelos 144.000, quanto pelas duas testemunhas, que vão fazer um estardalhaço enorme para mostrar Deus para as pessoas, quanto por estes anjos. Imagina você vendo um anjo no céu, em grande voz, clamando para todos. Vai ser um momento em que Deus vai usar de misericórdia para com as pessoas. Vai usar de misericórdia para com aquelas pessoas que ainda estão seguindo o anticristo, dando uma última chance para que elas possam se voltar de novo para o Senhor. Esses são os grupos que vão pregar o evangelho durante a tribulação. Deus é bom, né? Deus é misericordioso, né? Mesmo as pessoas tendo rejeitado, Ele ainda vai dar muita chance para que as pessoas possam ouvir o evangelho e se converterem. Mas o que vai ser pregado durante a tribulação? Eu quero fazer uma comparação com você do evangelho que está sendo pregado hoje e do evangelho que vai ser pregado durante o período da tribulação. Tem umas pequenas diferenças. Primeiro, o que está sendo pregado hoje. A mensagem que a gente prega hoje é do evangelho da graça. Por que graça? O que você precisa fazer para ser salvo? Isso. Ou em outras palavras, nada. Jesus já fez tudo. Basta você aceitar como um presente a salvação para você. Lembra de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação hoje é uma salvação de graça. Você não precisa fazer nada. Basta aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você é salvo. Aceite Cristo como Senhor pela fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta você crer, confessando Ele como seu Salvador. O evangelho que nós pregamos hoje é esse aqui. Cristo veio para salvar. É uma mensagem da graça de Deus. Você notou aqui o que diz Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29? Venha lá comigo para Mateus capítulo 11. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo hoje. Jesus falando disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Evangelho
que é pregado hoje. O que você precisa fazer, o que você tem que sofrer, o que você tem que sacrificar para receber essa salvação? Nada. Alguém aqui já sofreu uma perseguição por ser cristão? No máximo, se você sofreu, foi uma gozaçãozinha. É, crentinho. Né? Vai virar pastorzinho, é? Talvez. Mais do que isso? Não. O evangelho hoje, a salvação hoje é fácil. É muito livre, é muito tranquilo para a gente. Principalmente no país onde a gente vive. O evangelho da tribulação vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser pregado o evangelho da graça, mas sim o evangelho do reino. Porque o evangelho que vai ser pregado, lembra, Jesus Cristo já arrebatou a sua igreja. E o evangelho que vai ser pregado da volta de Cristo é a volta dele vindo para pisar em Jerusalém e estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre toda a humanidade. O que as testemunhas, os 144 mil judeus e os anjos estão proclamando é o evangelho do reino de Cristo, que para nós é futuro, mas é o evangelho para as pessoas se renderem de verdade ao reino de Cristo. De acordo com o evangelho da graça, aceite Cristo como seu Salvador pela fé. Naqueles dias, as pessoas vão aceitar o Senhor como seu Senhor também pela fé. Ué, não vai mudar? Não. Basta crer, basta acreditar. Dá uma olhada de novo em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Dizendo, falando a respeito do anjo, o anjo proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as frontes das águas. As pessoas vão ter que acreditar que o juízo de Deus vai ser estabelecido sobre eles. O juízo de Deus vai ser estabelecido sobre a terra. Olha o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A salvação, irmãos, vai ser pela fé da mesma forma. Só que não na fé naquele que vai vir um dia e nos arrebatar, mas na fé daquele que vai vir e vai reinar para toda a eternidade. Para toda a humanidade, irmãos, desde Adão até o último homem e ou mulher que nascer na face da terra. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. A mensagem vai ser um pouquinho diferente. Enquanto na graça Cristo veio para salvar, na tribulação Cristo virá para reinar. O reino dele vai ser estabelecido. E a mensagem, ao invés de ser uma mensagem de graça, vai ser uma mensagem de juízo. Como tá aqui no que nós lemos do último anjo. Se você continuar seguindo o anticristo, você vai ser lançado no inferno junto com ele. Receba Cristo pela fé. Receba Cristo como seu rei. Comece a servir a ele em vez de seguir esse anticristo. Essa é a mensagem que vai ser pregada no período da tribulação. E as pessoas vão se converter. Como nós vimos em Apocalipse capítulo 7, muitas pessoas vão vir da tribulação com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Talvez você esteja pensando: então tá bom então não precisa aceitar Jesus agora. Eu posso esperar chegar no período da tribulação, Vai ter oportunidade também na tribulação, então eu posso empurrar um pouquinho mais com a barriga? Porque se Cristo voltar antes de eu aceitar Jesus agora, eu vou ter oportunidade para aceitar Ele na salvação. Bom, em certo sentido você não está errado. Mas o que eu quero te dizer é o que vai acontecer com as testemunhas e com aqueles que se converterem no período da tribulação. Dá uma olhada no que vai acontecer. Primeiro, muitos serão
mortos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Dá uma olhada lá. Nós já vimos, é o quinto selo. Lembra do quinto selo? Quando ele foi aberto? Nós vimos a semana passada. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Olha só, lembra de Apocalipse 7? E lhe disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A gente tem imagens de pessoas, lembra desse Estado Islâmico, e quantos cristãos foram mortos por eles. A gente viu nas reportagens, na internet, na televisão, como eles matavam os cristãos, como eles matavam as pessoas que iam contra a ideia deles, decapitados, alguns queimados vivos, outros afogados e assim por diante. Gente, o anticristo e os seus exércitos não vão ter piedade daqueles que vão contra eles, daqueles que professam ou que professarem o nome de Cristo durante o período da tribulação. Eles serão atacados pelo anticristo de maneira brutal. Dá uma olhada no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, falando do anticristo, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Agora nota o versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma grande imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A ideia aqui é que as pessoas que se recusarem, os salvos que se recusarem a adorarem a imagem da besta, serão perseguidos, mortos, queimados vivos, talvez, pelo anticristo. Outra coisa, terão o seu sangue derramado pelo império do anticristo. Olha o versículo, capítulo 17, versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. As pessoas vão ser mortas perseguidas pelo anticristo. Essa perseguição vai ser uma perseguição governamental, oficial. Não vai ser simplesmente aos pouquinhos. E aqui o último versículo que a gente tem aqui no capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram por Cristo durante 1000 anos. Você vê aqui que essas pessoas vão ser decapitadas. Tem várias situações. Mortos, queimados, decapitados, sangue derramado, perseguidos. Gente, é mais fácil você aceitar Jesus agora, tá? Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador,
Não fica esperando, não. Não fica enrolando. Porque se você esperar para chegar no período da tribulação, vai ser muito mais difícil você confessar a sua fé. Ou você vai se render para o anticristo, ou vai participar desse tipo de martírio. Mas aqueles que perseverarão até o fim, vão receber a recompensa do Senhor. Dá uma olhada nesses versículos de Apocalipse capítulo 14, versículos 12 e 13. Apocalipse capítulo 14, versículos 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esses aqui que perseverarão até o fim, é até a volta de Cristo ou até a sua morte. Note esse versículo de Mateus capítulo 10. Há uma confusão com esse versículo de Mateus 10, também de Mateus 24, versículo 13, falando a respeito dessa salvação. Dá uma olhada em Mateus capítulo 10, versículo 21. O Senhor Jesus, falando do seu reino e do estabelecimento do reino, ele disse o seguinte: um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Ele está falando deste período. Imagine pessoas que seguem a besta, seguem o anticristo, que não estão sendo perseguidos, de repente acham alguém na sua família que não está seguindo o anticristo, que não está seguindo essa linha. Eles vão vir e vão matar a família inteira. Então o que eles fazem? Eles entregam, os pais entregando os filhos entregando os pais, para que eles mesmos não sejam mortos por causa disso. E ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse fim aqui não é, essa salvação não é a salvação eterna que a gente tem hoje, mas é a salvação desta perseguição do anticristo. As pessoas que vão estar vivendo durante a tribulação, aquelas que perseverarem, ficarem firmes até o fim, quando Cristo voltar, vão ser fisicamente salvas. Fisicamente. Como se um ladrão estivesse aqui com a gente agora e viesse alguém e tirasse o ladrão, prendesse o ladrão. Fisicamente a gente vai ser salvo. E ele não está dizendo aqui de salvação eterna, como alguns confundem esses versículos, falando que a gente tem que perseverar agora, fazer obras para a salvação. Não, ele está falando desse período da tribulação. E olha, a sua morte não vai ser esquecida. Volta lá para o Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, será necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A morte dessas pessoas não vai ser esquecida de forma nenhuma, tá bom? Aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos e vão receber uma recompensa eterna. Eles vão servir no santuário de Deus. Dá uma olhada lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Note que diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Também capítulo 22, versículos 3 e 4, você pode olhar depois, fala a respeito disso. Essas pessoas descansarão das suas tribulações. Nós lemos esses versículos agora há pouco. Todos eles vão ser levados para o Senhor, para o céu, e vão ressuscitar no reino de Deus. Dá uma olhada no capítulo 20,
versículos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Vi também tronos, e neles assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Essas pessoas que morrerem durante a tribulação, eles vão ser ressuscitados no final da tribulação para reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Essa vai ser a primeira ressurreição dessa parte final do dia do Senhor. Você lembra quem é que já foi ressuscitado antes disso? Os que morreram em Cristo. Aqueles que faziam parte da igreja e que morreram, e nós que ficarmos vivos, vamos ser arrebatados junto com eles. Então, irmãos, olha, há muita bênção também para aqueles que aceitarem Cristo durante o período da tribulação, mas vai ser muito mais difícil e muito mais penoso se você esperar para aceitar Cristo durante esse período. Porque o anticristo vai estar reinando e a perseguição vai ser muito severa com aqueles que forem contrários ao anticristo. Então, não vai ser fácil ser cristão durante o período da tribulação. Aceite o evangelho da graça hoje. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o dia de você fazer. Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E se você tiver que esperar para chegar nesse período, você vai ficar aflito. Você vai sofrer e vai penar muito mais para receber o Senhor como seu Salvador. Dá uma olhada nesse último convite da Bíblia. E a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Dá uma olhada nesse último convite. Capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus, Ele é misericordioso. Mesmo impondo o seu juízo, o seu julgamento, mesmo trazendo toda a tragédia da justiça dele sobre a terra, sobre a humanidade ímpia, sobre os injustos, Ele ainda dá chance. Ele ainda dá oportunidade para que as pessoas parem de seguir qualquer outra coisa e voltem-se para Ele. Essa oportunidade é dada para nós hoje de graça. Pela graça de Deus, sem ônus,
sem qualquer outro tipo de ameaça. E as pessoas hoje em dia ainda rejeitam. Se você está aqui hoje e você não tem certeza da sua salvação, não espera chegar nesse período. Não tem necessidade disso. Receba o Senhor Jesus Cristo e quando Ele vier, você vai ser arrebatado com a gente para junto dele no céu. Sem precisar passar por todas essas coisas que essas pessoas vão ter que passar, simplesmente porque se confessam cristãs. Simplesmente porque não querem seguir a idolatria do anticristo. Vão ter que sofrer tudo isso. Precisa? Para nós precisa? Então entregue a sua vida a Cristo. Se você já entregou sua vida ao Senhor, quantas pessoas ao seu redor ainda precisam ouvir isso? Transmita essa mensagem para as pessoas. Fale para as pessoas da realidade da volta de Cristo e de todo o sofrimento que isso vai trazer para a humanidade. E que há um escape. Basta receber o Senhor pela fé. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e todo o louvor. E te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor revela, através da tua graça, da tua misericórdia, as coisas que vão acontecer para nós, escritas e registradas na tua palavra já há 2000 anos. Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a entender essas coisas. Por isso, Senhor, não nos deixa ficar quietos, não nos deixa ficar acomodados, mas nos ajuda, Senhor Deus, a revelar a tua palavra para as pessoas que estão ao nosso redor. Que elas possam entender que tudo isso que o Senhor profetizou realmente vai acontecer com a humanidade e possam tomar uma decisão ao teu lado. Pai, eu te peço que se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, que agora, nesse momento, possa receber o Senhor como seu Salvador. Há alguém aqui assim? Eu quero orar por você. Levanta sua mão. Há alguém? Eu quero entregar minha vida a Cristo agora. Alguém? Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Aqueles que realmente já entregaram suas vidas ao Senhor. E eu peço, Senhor, que a gente, a partir de agora, não fique calado mais. Que a gente possa transmitir essa tua mensagem àqueles que não conhecem. Usa, Pai, os nossos cultos. Usa essas mensagens gravadas. Usa as nossas células. Usa, Pai, as atividades da igreja. Usa o nosso testemunho pessoal. A luz que é para brilhar no nosso testemunho, onde quer que a gente esteja. Usa, Senhor Deus, cada um de nós, para que as pessoas possam entender e receber a revelação da tua palavra. Pai, obrigado por cada um que está aqui hoje. E eu te peço que o Senhor nos ajude a estar cada vez mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém.